Viajamos agora para os Estados Unidos para conversar com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, que fala diretamente de Nova York e traz as últimas notícias de lá. Mariana, quer dizer que o presidente Donald Trump chegou a afirmar que os Estados Unidos podem chegar aos 100 mil mortos pela Covid-19. Como que é a repercussão dessa fala por aí? O que está acontecendo? Pois é, Kalina, exatamente. É uma repercussão, uma fala que causa muita preocupação, né? Porque mais da metade dos estados norte-americanos começaram algum tipo de reabertura gradual, ou seja, muitas pessoas sentem aqui, estão com a impressão de que o pior já passou. E aí, exatamente neste momento, o presidente fala em aumentar, né? Aumenta, então, as estimativas de número de mortes por causa da Covid-19. Os Estados Unidos já registraram mais de 67 mil mortes por causa do coronavírus e já registraram mais de 1.158.000 casos do coronavírus. O presidente Donald Trump falou isso, né, falou essa afirmação durante uma entrevista à Fox News, e ele disse que os Estados Unidos devem perder de 75 a 100 mil pessoas por causa da Covid-19. Isso no começo da semana passada, ele tinha dito que seriam aí entre 60 e 70 mil mortes, mas, como eu disse, já estamos, infelizmente, nas 67 mil mortes, né, por causa da Covid-19. Agora, a questão, Karina, é que essas falas do presidente Trump, elas acabam sendo um pouco desconectadas do que dizem os especialistas em saúde nos Estados Unidos. Então, o Trump disse também nessa mesma entrevista que ele acredita que teremos uma vacina contra a Covid-19 até o final do ano. E isso vai contra o que os especialistas em saúde dizem. Os especialistas em saúde falam que as chances de ter uma vacina até o final do ano são incrivelmente pequenas, porque por mais que se acelere esse processo, ainda é um processo demorado, é claro, um processo rigoroso, que precisa de muitos testes, muitas etapas, então é improvável ter essa vacina até o final do ano. O Trump fala também que gostaria que as escolas e faculdades retomassem as aulas presenciais em outubro, que é o semestre que começa em agosto, né, por aqui, mas também isso seria, as autoridades de saúde já disseram que uma segunda onda de coronavírus deve acontecer sim aqui no país em outubro, ainda mais com o frio, né, e pode se combinar ali aos casos de gripe, pode ter uma situação complicada. Então é isso, são falas desconectadas dos especialistas em saúde e que acabam gerando muita preocupação nesse momento, ainda mais com as pessoas achando, né, que o pior já passou, começando a reabertura gradual dos estados, mas a gente vendo que o próprio presidente estima, então, um aumento nesse número de mortes, pode chegar a 100 mil mortes nos Estados Unidos. Kalina. Mariana, e o presidente, né, o Donald Trump, ele está na mira da Câmara dos Deputados justamente por conta dessas declarações e de toda a resposta que ele está dando perante aí a pandemia, né? Kalina, a Câmara dos Deputados criou um subcomitê, né, um subcomitê para analisar essa resposta do presidente Donald Trump ao coronavírus. É um subcomitê do Comitê de Apropriações da Câmara, que analisa ali os gastos do governo federal, as despesas. E o que acontece? Nessa semana, a Casa Branca bloqueou o depoimento de Anthony Fauci, que é o infectologista, né, uma das maiores autoridades em doenças infecciosas aqui no país, de depor nesse subcomitê sobre a resposta do coronavírus. Então, a Casa Branca bloqueou esse depoimento e disse que seria contraproducente ter Anthony Fauci depondo agora nesse momento, em que ele precisa continuar ali ajudando a formar a estratégia de combate ao coronavírus da Casa Branca. Mas Anthony Fauci deve depor em um comitê semelhante no Senado também, que foi montado ali para analisar essas respostas, como o governo norte-americano teria reagido a essa pandemia do coronavírus. Lembrando que Anthony Fauci é exatamente um desses especialistas em saúde, é o principal especialista em saúde aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes corrige ali o presidente Donald Trump quando ele fala alguma afirmação que não corresponde à verdade, responde aos dados científicos. Então isso repercute muito aqui nos Estados Unidos. E é claro, né, eu comentei que alguns estados, que a maior parte dos estados norte-americanos já tem algum tipo de reabertura gradual, mas aqui em Nova York a situação continua complicada, então o estado de Nova York continua fechado até pelo menos o dia 15 de maio, e por isso até que eu vim aqui em frente à janela, né, porque se a gente não consegue ir para a rua, a gente vem para a janela, que é a única forma de mostrar um pouquinho a cidade para vocês, né, nesse momento, infelizmente, Kalina. Pois é, mas o que conforta é que a gente sabe que tudo isso em algum momento vai passar. Enquanto não passa, a gente se cuida, a gente se preserva. Obrigada pelas informações, Mariana. Ótimo dia para você.